abraçar o mundo, transformar, e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos convidou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. É tempo de sorrir, é tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar o mundo, transformar, e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos enviou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Olá, amados irmãos, aqui de Batista Caputera, Angra dos Reis, e demais queridos que nos assistem, nos visitam, sejam muito bem-vindos. Mas nós acabamos de assistir a campanha, o clipe da campanha, né? O clipe infantil da Junta de Missões Mundiais, em prol da campanha por missões mundiais. Mas continuemos orando pela campanha, pelos missionários que estão espalhados em toda a face da terra, e principalmente, em especial, por aqueles que estão em países onde estão sendo mais afetados pelo vírus. Queridos, vamos continuar orando também pelos motivos que os irmãos colocaram diante da igreja essa semana. Pela saúde da irmã Gena, pela saúde da irmã Cristiane, pela saúde da irmã Priscila e da pequena Laís também, que nasceu essa semana, e também pela saúde do irmão Carlos. Amados, vamos continuar buscando ao Senhor, e estamos num momento especial. Estamos próximos a nos lembrarmos da Páscoa. E nada melhor do que nessa noite e nos próximos domingos, se assim nos aprovar o Senhor, meditarmos, ouvirmos a respeito da cruz. E assim Deus abençoe, continue abençoando, continue edificando o seminarista, o irmão Luciano, que nos trará a mensagem nessa noite, e que nós venhamos ouvir a palavra de Deus, venhamos ouvir a voz de Deus, e que Deus nos abençoe assim, amados. Assim me despeço dos irmãos. Crianças, temos o mesmo atividade para vocês, ok? Mesmo desafio. Vocês são inteligentes, Deus pode iluminar vocês. Vocês ouçam a palavra de Deus. Vocês possam fazer um desenho depois, ou então procurar uma imagem na internet que mais corresponde ao ensino que Deus trouxe ao coração de vocês. Ok, amados? Assim me despeço, vamos ouvir a palavra de Deus agora. Olá, a paz do Senhor a todos. Um abraço à Igreja Batista Caputera que está nos assistindo. Um abraço também a todos que têm nos acompanhado pela internet. Eu convido os irmãos a, nessa noite, meditar comigo numa passagem que se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 18,
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Pois a palavra da cruz é insensatez ou loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Pai eterno, ó Senhor, nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor. Deus, nós pedimos a Tua bênção por este momento, Pai. Pedimos sabedoria e entendimento. Ó Senhor, e que a Tua palavra, o Teu Evangelho, que a palavra da cruz, ó Pai, ela transforma nossas vidas, transforma, Pai, nosso modo de pensar, nosso modo de agir. Que seja, ó Pai, o norte para as nossas decisões e a forma como vivemos, Senhor. Abençoe Tua igreja, ó Pai, que se encontra em casa devido à quarentena, que cada um, ó Pai, seja alimentado com a Tua palavra, que todos eles, ó Pai, tenham a sua fé, ó Pai, fortalecida, Senhor, e use essa mensagem de alguma forma, Pai, para abençoar também, ó Pai, aqueles que ainda não Te conhecem, para que eles venham conhecer o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu quero tratar com os irmãos essa noite será o seguinte tema: a palavra da cruz é o poder de Deus. A palavra da cruz, ela é o poder de Deus. A igreja de Corinto, meus irmãos, ela era uma igreja nova, uma igreja recém-formada. Ela havia sido plantada pelo apóstolo Paulo. Ela era uma igreja com ricas bênçãos espirituais. Ela era uma igreja que havia grande variedade de dons ali dentro da igreja, só que ao mesmo tempo também era uma igreja imatura espiritualmente. Havia problemas ali correndo dentro da igreja, problemas relacionados à conduta cristã, práticas imorais, erros doutrinários que estavam sendo espalhados ali dentro da igreja de Corinto. Então, quando Paulo ele escreve essa carta para a igreja, Paulo está respondendo algumas perguntas que haviam sido feitas pelos próprios coríntios, relacionadas à liberdade cristã, relacionadas ao casamento e alguns outros temas. Mas Paulo também tinha em mente tratar de alguns desses problemas que estavam ocorrendo ali dentro da igreja. Havia um problema de divisão ali dentro da igreja. A igreja estava dividida, havia uma formação de grupos, facções e outros problemas que Paulo trata aí na primeira carta aos Coríntios. Os primeiros 4 capítulos da carta aos Coríntios, Paulo trata especificamente desse problema de divisão que estava acontecendo dentro da igreja. Nós podemos observar ali no capítulo 1, verso 11, verso 12, que Paulo é informado através da família de uma irmã chamada Chloe, ela e sua família, de que a igreja estava dividida, estava havendo discórdias, discussão entre os irmãos, e aqueles irmãos eles estavam se dividindo em torno de líderes que tinham passado pela igreja e tinham tido uma certa influência ali na igreja de Corinto. Ou seja, alguns irmãos chegavam lá falando: eu sou de Paulo, outros chegavam: não, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo, e eles estavam assim se dividindo, estava havendo discordância ali entre os irmãos. Mas será qual a razão deles estarem formando esses grupos, deles estarem se dividindo em torno ali dessas lideranças que tinham influência ali na igreja? Meus irmãos, a cidade de Corinto é uma cidade marcada pela filosofia. A cidade de Corinto é uma cidade marcada por grandes pensadores, sábios, pessoas que iam ali para as ruas, para as praças e declaravam ali os seus pontos de vista, as suas sabedorias, as suas filosofias. E eles faziam isso com uma retórica muito boa, com poder de palavras, com um poder grande de convencimento, usando as palavras corretas. Então eles ganhavam seguidores, eles ganhavam ali adeptos aos seus pensamentos, utilizando-se da sua boa retórica. As pessoas seguiam, as pessoas admiravam esses filósofos, elas prestavam honra, louvor a esses filósofos por causa da boa retórica que eles tinham. Então a igreja ali de Corinto, ela estava fazendo a mesma coisa com os seus líderes espirituais que ela fazia antes ali com aqueles filósofos, com aqueles pensadores que exibiam seu conhecimento através de uma boa retórica, de uma retórica poderosa, através de uma grande eloquência por parte deles.
Então, Paulo, nesses 4 capítulos, Paulo, ele trata da igreja. A intenção de Paulo era que os coríntios vivessem segundo a sabedoria de Deus. Era que não eles vivessem conforme o modo, a forma como eles viviam antes de se tornarem cristãos, mas era que eles vivessem agora com o seu olhar focado em Cristo Jesus, porque essa honra, esse louvor, essa admiração que eles estavam prestando a esses homens, a esses líderes, ela era devida somente a Cristo Jesus. Então Paulo, ele alerta a igreja. Paulo, nesses 4 capítulos, ele vai trabalhar com a igreja para que a igreja pudesse entender que ela deveria viver segundo a sabedoria de Deus, segundo a palavra da cruz, e não viver conforme a sabedoria do mundo ou conforme a forma como eles viviam antes de serem salvos. Meus irmãos, e nós também, nós somos chamados para vivermos segundo a palavra da cruz. Nós somos chamados para vivermos segundo a sabedoria de Deus, vivermos segundo o Evangelho. Nós não fomos chamados para continuar vivendo da mesma forma como nós vivíamos antes de nos tornarmos cristãos. Ou nós também não fomos chamados para nós vivermos segundo a sabedoria desse mundo, mas nós somos chamados para viver segundo a sabedoria de Deus, segundo a palavra da cruz. Mas às vezes, meus irmãos, nós pensamos, nós agimos, nós falamos, nós tomamos decisões segundo a sabedoria do mundo, segundo os pensamentos que nós tínhamos antes de nos tornarmos cristãos. Mas a ideia de Paulo, que Paulo trata com a igreja, é que ela não deveria viver dessa forma, mas que ela deveria viver conforme a palavra da cruz, segundo o poder de Deus, segundo a sabedoria de Deus. Então aí no verso 18, Paulo mostra qual é a opinião dos perdidos e dos salvos a respeito da palavra da cruz. Então aí no verso 18 que nós lemos, vamos ler novamente: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então Paulo vai mostrar para os coríntios ali qual era a opinião que os perdidos, aquelas pessoas que ainda não tinham tido encontro com Cristo Jesus, tinham a respeito da palavra da cruz. E ele mostra também qual a opinião das pessoas que haviam sido salvas a respeito da palavra da cruz. E a pergunta de Paulo é: Igreja de Corinto, Igreja Batista de Caputera, vocês vão viver de acordo com a opinião dos perdidos, ou vocês viverão de acordo com a sabedoria de Deus? Pois a opinião dos perdidos é que a palavra da cruz, ela é loucura, ela é algo insensato, algo lunática, sem sentido, mas de acordo com a sabedoria de Deus, a palavra da cruz, ela tem poder para salvar, ela é o poder de Deus para os salvos. 3 pontos que eu quero tratar com os irmãos a respeito desse texto. O primeiro ponto é exatamente a opinião dos perdidos em relação à palavra da cruz. O segundo ponto é a opinião dos salvos em relação à palavra da cruz. E o terceiro ponto é o que é a palavra da cruz, qual a sua palavra, qual a mensagem da palavra da cruz. A primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos é que a palavra da cruz é loucura na opinião daqueles que estão perdidos, na opinião das pessoas que estão perecendo. Paulo nos mostra isso aí na parte A do versículo de número 18. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo. Pois a palavra da cruz é insensatez ou loucura para os que estão perecendo. Paulo nos mostra que são os perdidos que têm essa opinião de que a palavra da cruz ela é loucura, ela é algo tolo, algo insensato. São pessoas que não são pessoas salvas, são pessoas que estão escravizadas por causa do pecado, pessoas que não têm um novo relacionamento com Deus, pessoas que estão separadas de Deus por causa dos seus pecados, pessoas que estão debaixo da condenação e da ira de Deus. Então são pessoas que ainda estão perdidas, pessoas que não creem na palavra da cruz, pessoas que consideram a palavra da cruz como loucura. São aquelas pessoas que estão perdidas, que têm essa opinião. E as pessoas elas estão perdidas exatamente por terem essa opinião em relação à palavra da cruz. Elas estão perdidas por rejeitarem a salvação de Deus, por não crerem na palavra da cruz. Elas estão perdidas por terem exatamente essa opinião a respeito da palavra da cruz.
Para os perdidos, a palavra da cruz é loucura. Para os perdidos, a palavra da cruz é insensatez, é algo tolo, algo sem sentido, algo irracional, algo que não é digno de crédito. Então, para os perdidos, a palavra da cruz, ela é loucura. Há pessoas que dizem que são pessoas boas, há pessoas que dizem que elas merecem o céu porque elas nunca fizeram nada que desagradasse ao Senhor, elas são pessoas boas, moralmente falando. E a palavra da cruz, meus irmãos, é loucura para essas pessoas, porque a palavra da cruz, ela diz exatamente o contrário, que nós somos pecadores, que nós precisamos de Deus, que nós não podemos comprar a nossa ida para o céu, a nossa salvação através das nossas boas obras, pois até mesmo as nossas melhores obras são como trapos de imundícias diante de Deus. Então a palavra da cruz, ela vem na contramão, dizendo: não, nós somos pecadores, nós não somos pessoas boas e nós precisamos de Cristo Jesus. Há pessoas que acreditam que nós somos salvos por atividades religiosas, pela nossa dedicação e participação de cultos, através da quantidade de oração que nós fazemos, pelo nosso esforço religioso, nossas atividades religiosas, por andar de joelhos, subir escadaria de joelhos, por aquilo que eu faço para Deus. Há pessoas que acreditam que nós somos salvos, nós temos o nosso relacionamento restaurado, nossos pecados perdoados diante de Deus, por aquilo que nós fazemos de atividades religiosas. E a palavra da cruz vem dizendo o contrário. Não, a única obra que nos salvará é a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. Há pessoas que acreditam em vários deuses, e aí a palavra da cruz diz que não só um Deus que criou todas as coisas. Então a palavra da cruz é loucura, meus irmãos, para os pensamentos, para a filosofia, para o entendimento que o mundo tem. Há pessoas que acreditam que Deus nem existe, há pessoas que acreditam na inexistência de Deus, e a palavra da cruz: não, existe um Deus, e esse Deus, no ser dele existem três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, e esse Deus Todo-Poderoso, ele se fez carne, veio até nós através de uma virgem, 100%, ele era 100% Deus, 100% homem, e ele morreu no nosso lugar. Cristo derramando o seu sangue por nós paga pelos nossos pecados. E essas pessoas que não acreditam em Deus, essas pessoas que acreditam somente no racional, naquilo que é racional, que elas dizem que é racional, essas pessoas, a palavra da cruz para elas é loucura, a mensagem da cruz para essas pessoas é loucura. Há pessoas que acham que não necessitam de salvação, há pessoas que acham que está tudo bem, não há problema nenhum, elas não acreditam que vai haver um dia de juízo, elas não acreditam que há alguma coisa de errado, elas não entendem que nós somos pecadores, não acreditam nisso, e a palavra da cruz diz que nós somos pecadores, a palavra da cruz diz que nós devemos prestar contas diante de Deus, nós pagaremos pelos nossos atos, e só existe uma forma de salvação, que é Cristo Jesus. Para essas pessoas, a palavra da cruz, ela é loucura. Há pessoas que acreditam que nós devemos fazer aquilo que nós desejamos, aquilo que o nosso coração deseja, fazer as nossas vontades, fazer aquilo que nós queremos, porque este mundo ele vai passar, então nós temos que aproveitar o máximo. Mas na verdade nós entendemos que a palavra da cruz nos traz que nós não devemos desperdiçar o nosso tempo com as coisas desse mundo, mas antes nos voltarmos para Cristo Jesus. Será que nós devemos viver da forma como nós vivíamos antigamente, antes de sermos salvos? Conforme o entendimento, as filosofias, os pensamentos, a sabedoria que nós tínhamos antes de sermos salvos? Será que nós devemos viver de acordo com a sabedoria, o entendimento, as filosofias, as ideologias desse mundo, visto que as pessoas que estão perecendo, o entendimento dessas pessoas a respeito da palavra da cruz é que a palavra da cruz ela é loucura? Então Paulo alerta a igreja de Corinto ali: vocês realmente querem viver de acordo com a sabedoria deste mundo? A sabedoria deste mundo considera a palavra da cruz como loucura. A segunda coisa que eu queria tratar com os irmãos essa noite é a seguinte: a palavra da cruz é o poder de Deus na opinião dos salvos, daqueles que foram salvos. E está na parte B do versículo 18. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então, na opinião daqueles que foram salvos, daqueles que foram resgatados por Cristo Jesus, daqueles que tiveram sua vida transformada pelo poder de Deus, a sua mente, a sua vontade, seus sentimentos foram transformados, aqueles que não servem mais ao pecado como escravos, aqueles que creem em Cristo Jesus, que foram salvos, para esses, a palavra da cruz ela é o poder de Deus
para aqueles que foram salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. E as pessoas, elas são salvas exatamente por crerem na mensagem da cruz, exatamente por crerem na palavra da cruz, é que elas foram transformadas, elas foram salvas, elas foram libertas da escravidão do pecado, elas tiveram a sua condenação, a sua dívida paga diante de Deus por Cristo Jesus, e é exatamente por crer nessa mensagem que essas pessoas foram salvas. Para os salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus, a palavra da cruz representa a sabedoria de Deus, a palavra da cruz mostra o grande amor de Deus. Através da cruz, meus irmãos, nós podemos enxergar que Deus ele amou o mundo de tal maneira, que Ele enviou o Seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para todo aquele que cresce em Cristo Jesus não perecesse, mas que ele tivesse a vida eterna. Então a cruz, a palavra da cruz, ela nos mostra o grande amor de Deus por nós, quando Ele está salvando o homem de seus pecados através de Cristo Jesus, condenando o Seu Filho, Cristo Jesus entregando a sua vida por nós, derramando o Seu sangue por nós, vivendo por nós, e Cristo, Ele passa por tudo isso, e nós podemos enxergar através da palavra da cruz o amor de Deus. A palavra da cruz também nos mostra a graça de Deus, graça e favor imerecido. É Deus, Ele em Cristo Jesus, nos dando aquilo que nós não merecíamos. Deus, Ele nos reconcilia com Ele, Deus, Ele perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus, Deus, Ele nos garante que viveremos eternamente com Ele, Deus, Ele nos livra da condenação, Deus, Ele nos dá grandiosas bênçãos em Cristo Jesus. E a palavra da cruz nos mostra Deus nos dando tudo isso que nós não merecemos. Mas a palavra da cruz também nos mostra a misericórdia de Deus, ou seja, é Deus não dando exatamente aquilo que nós merecíamos receber por causa dos nossos pecados. Nós merecíamos a ira de Deus, nós merecíamos toda a condenação de Deus, nós merecíamos passar toda a eternidade no inferno, sofrendo e pagando por cada mentira, cada pecado, cada mau pensamento, tudo aquilo que nós cometemos contra Deus durante toda a nossa vida. Mas Deus, Ele não nos trata dessa forma. Antes Ele nos trata com amor, com graça, com misericórdia. Deus, Ele é misericordioso conosco, não nos dando exatamente aquilo que nós merecíamos receber. Antes, Ele dá tudo aquilo que nós merecíamos receber, toda a condenação, toda a ira em Cristo Jesus. A palavra da cruz, ela nos mostra que nós somos reconciliados com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus por causa dos pecados, nós estávamos separados de Deus, alheios das suas promessas, a sua graça, a sua misericórdia, mas a palavra da cruz nos mostra que Deus, Ele restaura o nosso relacionamento com Ele através de Cristo Jesus, através da vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. A palavra da cruz, ela também representa para os salvos esperança de restauração, pois através do sacrifício de Cristo nós somos restaurados. Nós que antes servíamos ao pecado como escravo, agora somos restaurados, nós somos livres da escravidão do pecado. A palavra da cruz, tudo aquilo que Cristo fez, garante também que no futuro tudo será restaurado, tudo aquilo que foi afetado pelo pecado, toda a criação, ela estará novamente. Meus irmãos, não há nenhuma outra mensagem de salvação a não ser a sabedoria de Deus, a palavra da cruz. Não há nada que nós venhamos a fazer, não há nada, não há nossa bondade, não há nenhum esforço, nenhuma atividade religiosa, participar de uma denominação, participar de um grupo, aquilo que eu faço, nada disso. Governo, homens, nada, ideologias, filosofias, pensamentos, nada disso pode nos salvar, pode restaurar nosso relacionamento com Deus, pode perdoar os nossos pecados. Só uma coisa que perdoa os nossos pecados, que é a palavra da cruz, aquilo que Cristo fez por nós. E é segundo a palavra da cruz que a igreja deve viver. Paulo estava alertando isso ali aos Coríntios, a igreja de Corinto, vocês devem viver segundo a palavra da cruz, ela é o poder de Deus. Vocês não devem viver segundo os pensamentos desse mundo, segundo os pensamentos que vocês tinham quando vocês faziam parte desse mundo antes de serem salvos, mas vocês devem viver segundo a palavra da cruz, segundo a sabedoria de Deus, segundo o poder de Deus, e vocês devem viver segundo a palavra da cruz. A terceira coisa que eu queria tratar com os irmãos essa noite é exatamente qual é a palavra da cruz, qual é essa mensagem, qual a mensagem
da cruz. Nós vimos até agora que a palavra da cruz, ela, na opinião daqueles que estão perdidos, é loucura, é algo tolo, algo insensato. Nós vimos também que a palavra da cruz para os salvos é o poder de Deus, é a mensagem, aquilo que Cristo fez para o salvar. Mas qual é a palavra da cruz? Qual a sua mensagem? A primeira coisa que nós temos que entender é que existe apenas um Deus, e esse Deus criou todas as coisas. Deus, ele é um Deus de amor, Deus de infinita bondade, misericórdia, um Deus gracioso, um Deus poderoso, um Deus que reina, um Deus soberano, que está acima de todas as coisas, mas ao mesmo tempo é um Deus que se importa com o homem, um Deus que se importa com a sua criação, que relaciona com a sua criação, cuida da sua criação. E esse Deus de amor, esse Deus poderoso, ele criou todas as coisas, criou o mar, criou as estrelas, criou o céu, criou a lua, criou o sol, criou as aves, criou os animais, criou todas as coisas, criou o homem. E esse Deus que criou todas as coisas, ele cuida e governa sobre tudo aquilo que ele criou. E tudo aquilo que Deus criou era perfeito, tudo aquilo que ele criou para manifestar o seu amor, para que o adorasse, para que o servisse. O homem foi criado para servir a Deus, para poder usufruir ali das suas bênçãos, do seu amor, e tudo era perfeito. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, ao nosso redor, nós vemos que alguma coisa deu errado, alguma coisa saiu do eixo. Nós vemos que há guerras, nós vemos que há fome, nós vemos que há discórdias, há briga, há separação, nós vemos que há maldade, há o racismo, há choro, há doença, há pandemias, há fome, há nudez. Tantas coisas atingiram o nosso mundo, agora há choro, não há mais paz. Tantas coisas atingiram o nosso mundo. Nós perguntamos o que aconteceu, se a criação de Deus era tão perfeita, por que ele está dessa forma? E realmente no início era perfeito, meus irmãos, havia paz, alegria, havia harmonia, tudo estava caminhando, o homem caminhando de forma perfeita, o homem glorificava a Deus, mas algo aconteceu. E a segunda coisa que nós precisamos entender é que o pecado, ele entrou no mundo. O pecado, ele entrou no mundo. O homem resolveu pecar contra Deus. O homem desobedeceu ao Senhor. O homem que deveria ter se mantido fiel a Deus, obedecido a Deus, vivido para a glória de Deus, agora esse homem desobedece e peca contra Deus. Ele faz aquilo que não era da vontade do Senhor. E o pecado, ele trouxe consequências terríveis, tanto para o homem quanto para toda a criação de Deus. Se antes havia paz, agora essa paz ela acaba, há guerras, há fome, há tristeza, há choro, há lágrimas. E o pecado, ele traz tudo aquilo de ruim do qual nós podemos vivenciar hoje. O pecado, ele afeta toda a vida do homem, ele afeta todo o homem, afeta a sua vontade, afeta seus sentimentos, afeta a sua mente, aquilo que ele pensa. Se antes o homem glorificava a Deus, a vontade do homem era agradar o Senhor, os pensamentos que permeavam a mente do homem era o próprio Deus. Agora o pecado, ele ocupa o primeiro lugar no coração, na vida do homem. Tudo aquilo, todas as coisas podem ocupar um lugar no coração do homem, mas o pecado nunca coloca Deus como primeiro lugar no coração do homem. O trabalho pode ocupar o primeiro lugar, o homem busca em primeiro lugar o dinheiro, família, sucesso, estudo, muitas outras coisas, prazeres, mas agora com o pecado o homem ele abandona ao Senhor, teu Deus. O homem coloca qualquer coisa no lugar menos o Deus Todo-Poderoso. E uma das consequências do pecado é que o homem se torna escravo desse pecado. O homem agora é escravizado, a vontade dele se volta sempre para o pecado. Tudo aquilo que ele pensa, sente, quer, está voltado para o pecado. As suas decisões, as suas ações, aquilo que ele pensa, que ele deseja, agora o pecado é que reina sobre o homem. Mas a outra consequência do pecado, que é a condenação. O homem agora, por causa dos seus pecados, por causa daquilo que ele fez contra o Senhor, o homem está condenado diante de Deus por causa dos pecados, ele terá que prestar conta. Há uma dívida por causa dos nossos pecados. A ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade, contra toda perversão dos homens. A ira de Deus, ela é destinada contra aqueles que se voltaram contra Deus, contra aqueles que praticam obras contra a vontade do Senhor, para aqueles que pecam contra Deus. Então o pecado ele nos escraviza,
mas também o pecado nos condena, o pecado nos coloca sobre risco de condenação, sobre a condenação diante de Deus, debaixo da ira de Deus Todo-Poderoso. Então nós vimos que Deus ele criou todas as coisas, existe apenas um Deus Todo-Poderoso, e esse Deus ele criou tudo perfeito, mas o pecado ele veio e afetou toda a criação de Deus, afetou o homem e afetou todas as coisas. A terceira coisa que nós precisamos saber a respeito disso é que existe uma saída. A palavra da cruz é a saída. Existe uma saída e a palavra da cruz é essa saída. Deus, por amor, envia Jesus que se faz carne e vive entre nós e vive por nós. Deus, ele, por seu amor, por sua graça, Deus ele toma uma atitude de restaurar essa criação que havia se voltado contra ele, de salvar o homem e a sua criação. Deus ele envia Cristo Jesus, que vem aqui até nós, há 2000 anos atrás, em carne. O Deus Todo-Poderoso que se faz carne era 100% Deus e 100% homem. Cristo Jesus, ele vem, se faz carne e habita entre nós. Cristo Jesus, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele morreu, ele vive aqui uma vida de 100% de forma perfeita. Ele obedece a Deus em todas as coisas, ele cumpre a lei em todos os seus mínimos pontos. Jesus Cristo ele tem uma vida vive uma vida de forma 100% perfeita diante do Senhor. Cristo ele sempre ama a Deus acima de todas as coisas. Cristo ele nunca mentiu, Cristo ele nunca defraudou, Cristo nunca agiu de uma forma que não fosse da vontade de Deus. Cristo ele viveu de forma 100% perfeita. Deus ocupava os pensamentos de Jesus, sua vontade sempre era para agradar ao Senhor, seus sentimentos sempre eram voltados para Deus. Cristo Jesus, ele vive uma vida de forma 100% perfeita. A vida que nós não conseguimos viver, Cristo Jesus, ele viveu. Mas não somente isso, meus irmãos, Cristo Jesus, ele vive uma vida de forma perfeita, mas ele também vai até a cruz. E na cruz do Calvário, Cristo Jesus recebe toda a condenação, toda a dívida, tudo aquilo que nós devemos pagar por causa dos nossos pecados. Cristo Jesus recebe essa condenação no nosso lugar, lá na cruz do Calvário. Toda a ira de Deus deveria ser derramada sobre mim, toda a ira de Deus que deveria ser derramada sobre você foi lançada sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. A nossa condenação cai em Jesus e a justiça de Jesus cai sobre nós. Quando alguém se volta com fé, crê em Cristo Jesus, quando essa pessoa coloca a sua fé em Cristo Jesus, nós temos ali algo glorioso acontecendo, meus irmãos. Nós temos ali que todo pecado, toda condenação, tudo aquilo que a pessoa fez de errado, toda a ira de Deus revelada do céu contra a minha perversão, os meus pecados, os seus pecados, toda essa condenação, toda essa dívida é lançada sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. E Cristo, ele derrama o seu sangue para pagar, debaixo da ira de Deus, debaixo da condenação de Deus por cada pecado que nós cometemos. Mas não somente isso, Cristo Jesus ele recebe o nosso pecado na cruz do Calvário, mas também quando uma pessoa crê em Cristo Jesus, toda a vida, todo o mérito, toda a honra, toda a glória que Cristo Jesus acumulou durante a sua vida, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele morreu, é dada a essa pessoa que crê em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus vive uma vida perfeita, uma vida de mérito, uma vida de honra, e recebe a nossa condenação, nós que vivemos uma vida imperfeita. E nós que vivemos uma vida imperfeita, merecemos a condenação, nós recebemos a justiça de Deus, a justiça de Cristo, os méritos que Cristo alcançou com a sua vida. É como se você fosse um negociante e você, durante toda a sua vida de negócio, durante toda a sua carreira, você tivesse vivido uma vida devassa, uma vida de negócios corruptos, tivesse defraudado, roubado, não tivesse pagado os seus impostos, tivesse sonegado os seus impostos. Então é como se você fosse um negociante e viveu uma vida totalmente devassa, uma vida totalmente corrupta. E você é descoberto, você então tem que pagar por essa sua dívida, tem que pagar pelo seu crime, só que a sua punição é tão grande que você não tem como pagar por ela, você vai ser condenado por causa daquilo que você fez. Mas vamos supor que há também um outro negociante, um negociante bom, justo, alguém que viveu uma vida de negócios perfeita, sempre trabalhando de forma honesta, pagando seus impostos, e essa pessoa durante toda
o trabalho dela acumulou riqueza, acumulou bens, conseguiu espaço, juntou construções, casas. Foi uma pessoa que se deu muito bem nos negócios porque viveu uma vida honesta diante dos negócios. E esse negociante, ele, por amar você, ele resolve fazer uma coisa. Ele resolve ser preso, ser condenado no seu lugar para que você não tenha que pagar pela sua condenação. Então esse negociante que foi bom, foi justo, ele paga esse preço no seu lugar, ele é preso no seu lugar. Mas não somente isso, esse negociante, além de pagar a sua dívida, pagar aquilo que você deve, ele também te dá tudo aquilo que ele conquistou durante toda a sua vida, te dá o dinheiro, te dá aquilo que ele arrecadou, tudo que ele possuía, a você que viveu uma vida de negociação devassa. Cristo Jesus, ele, com a sua vida, ele junta crédito, ele viveu uma vida de forma 100% perfeita, a justiça. Quando você crê em Cristo Jesus, toda a justiça da vida de Cristo, ele dá a você. E quando Cristo morre na cruz, ele leva toda a sua condenação. Mas a morte não deteve a Cristo Jesus, ele ressuscitou. Cristo, ele ressuscita, ele derrota a morte em casa, e a sua ressurreição é a garantia de que Deus, ele aceitou o sacrifício de Cristo, que a nossa dívida está paga, e Cristo, ele promete que um dia ele vai retornar, e ele vai trazer juízo e vai restaurar todas as coisas. Ele vai jogar os justos e injustos, aqueles que creram na palavra da cruz serão salvos, mas aqueles que rejeitaram, que a consideraram como loucura, viraram as costas para a salvação de Deus, para a palavra da cruz, eles serão condenados, receberão a justa ira de Deus. E Cristo, ele restaurará todas as coisas. Este mundo onde há guerra, a fome, a tristeza, haverá paz, haverá alegria, haverá felicidade, de forma como nunca houve. E Deus, ele restaurará todas as coisas quando Cristo Jesus vier. Nós vimos até aqui, meus irmãos, que existe apenas um Deus que criou todas as coisas. Nós vimos que o pecado entrou no mundo e afetou toda a criação, afetou o homem, trouxe escravidão, trouxe condenação ao homem. Nós vimos que há uma solução, uma saída. Cristo Jesus, que morreu por nós, Cristo Jesus que viveu por nós, é a saída, é a palavra da cruz, aquilo que pode transformar nossas vidas, que pode nos salvar. Mas, meus irmãos, como fazer parte disso? Como nós vamos fazer parte da salvação de Deus? Como fazer parte da família de Deus? Como fazer parte de todo esse plano de salvação de Deus? E a resposta é por meio da fé em Cristo Jesus. Nós somos chamados por Deus a crer em Cristo Jesus. Aqueles que crerem em Cristo Jesus serão salvos, não serão condenados, mas terão sua dívida paga, seus pecados perdoados, e assim farão parte de toda essa salvação, de toda essa obra que Deus tem realizado. Nós não devemos confiar em nós mesmos, mas nós devemos confiar em Cristo Jesus. A nossa confiança não pode cair em nós, a nossa confiança não pode cair em nossas boas obras, de forma que nós devemos acreditar que nossas boas obras vão agradar a Deus o suficiente para nos salvar, mas a nossa confiança tem que cair em Cristo Jesus, que aquilo que Cristo Jesus fez por nós é o que nos salva. Nós não conseguimos nos salvar pelas nossas obras, pelas nossas atividades religiosas, mas somente em Cristo Jesus pode nos salvar. Nossa fé tem que estar em Cristo Jesus. Nós não devemos confiar nas filosofias, nas ideologias, nas ideias que esse mundo traz a respeito de como ser salvo, a respeito de que pode resolver todo o problema do mundo, mas nós devemos confiar em Cristo Jesus. Nós devemos confiar, colocar a nossa fé na palavra da cruz, pois é através da fé em Cristo Jesus que nós somos perdoados. Toda a nossa dívida é paga diante de Deus, passado, presente e futuro. Todos os nossos pecados são perdoados. Nós temos nosso relacionamento restaurado com Deus. Pela fé nós habitaremos eternamente com Deus. Nós temos essa garantia que nós estaremos habitando eternamente com o Senhor, numa vida onde nós teremos comunhão com Ele, uma vida de alegria, uma vida de paz, podendo gozar ali da presença de Deus. E pela fé nós temos a garantia que nós seremos ressuscitados, que a morte não nos segurará, mas nós seremos ressuscitados assim como Cristo Jesus também ressuscitou. Mas é muito importante, meus irmãos, não é a quantidade de fé que vai nos salvar, o tipo da nossa fé, mas é o objeto da nossa fé, onde nós estamos colocando a nossa fé.
Eu posso, vamos supor que eu esteja segurando agora uma corda podre, que não vai suportar o meu peso. Eu posso ter muita fé ou pouca fé, não importa se eu acredito muito que se eu pendurar naquela corda ali, aquela corda vai me sustentar. Então eu vou e me penduro e a corda se arrebenta e eu caio. Não adianta se eu tenho muita fé ou pouca fé, se a corda é fraca e ela não vai conseguir me sustentar. Mas se eu tenho muita ou pouca fé numa corda firme, uma corda forte, eu subo nela, eu me penduro nela e ela não arrebenta e eu não caio. Eu não sou salvo pela quantidade de fé que eu tenho, mas por Cristo Jesus, quando eu coloco a minha fé em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, a obra que Ele fez é suficiente para me salvar, para me resgatar. A obra que Cristo Jesus fez é suficiente para te salvar, para te resgatar da condenação, te resgatar do pecado. Esta é a palavra da cruz. O que Jesus Cristo fez por nós através da sua vida, através da sua morte, através da ressurreição, para restaurar o nosso relacionamento com Deus e nos livrar da ira de Deus, uma ira vindoura que será derramada sobre aqueles que se voltaram contra a palavra de Deus. Então, a palavra da cruz é aquilo que Cristo fez por nós através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição. Quando através da sua vida Ele nos dá a justiça, quando através da sua morte Ele leva a nossa injustiça, os nossos pecados, a nossa condenação, e através da ressurreição é a garantia que nós temos que toda essa obra foi aceita diante de Deus. A palavra da cruz não é o que fazemos, mas é o que Jesus Cristo fez por nós para restaurar a nossa comunhão com Deus e nos livrar da ira vindoura. Não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que foi feito por nós através de Cristo Jesus. A palavra da cruz é a maior de todas as notícias. A palavra da cruz é a maior de todas as notícias. Meus irmãos, eu quero concluir com 4 colocações. A primeira, a palavra da cruz é a boa notícia do que Jesus fez por nós, nos dando a sua justiça, acumulada com a sua vida perfeita, e levando sobre si na cruz do Calvário a punição da nossa vida que foi imperfeita. Segundo, a palavra da cruz é a mensagem que pode transformar vidas, realidades, nações e o mundo. Terceiro, devemos viver de acordo com a palavra da cruz e não segundo o entendimento dos perdidos, o entendimento deste mundo ou o entendimento que nós tínhamos antes de nos tornarmos cristãos, a forma como nós vivíamos antes de sermos salvos. Nós devemos viver segundo a palavra da cruz. Eu quero concluir, meus irmãos, com muito temor e tremor, dizendo o seguinte: rejeitar a palavra da cruz é garantir sobre si a ira de Deus. Rejeitar a palavra da cruz é garantir sobre si a ira de Deus. Se você que está ouvindo esse vídeo, você ainda não colocou sua fé em Cristo Jesus, você ainda não creu na obra que Ele realizou por você através da vida dEle, morrendo na cruz do Calvário, através da sua ressurreição, que você se volte com fé para Cristo Jesus, pois virar as costas para a salvação de Deus é garantir sobre si a ira de Deus. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo, aos irmãos da Igreja Batista um grande abraço. Continue lendo as suas Bíblias, orando, buscando comunhão com Deus. E eu creio que logo após esse momento de quarentena nós vamos estar todo mundo junto aqui novamente para louvarmos e adorarmos o Senhor. Amém?